Olá, meu nome é Fabiana, sou terapeuta multidimensional e hoje eu vim trazer um assunto, que eu vi isso na minha dinâmica e também de outras pessoas, que eu já vi conteúdo, que eu já conversei sobre o DM, O DM, ele sempre soube, ele sempre quis ADF e eu vou trazer algumas coisas, que aconteceram no meu processo para vocês entenderem o que eu estou falando. Bom, eu por muitos anos, eu sentia, eu sou uma DM, por muitos anos eu sentia que eu tinha uma saudade. E essa saudade eu não sabia explicar, era como se eu sempre buscasse alguém. E eu me lembro muito que quando eu estava em um relacionamento, e quando aquele relacionamento começava a balançar, eu pensava, mas não é isso que eu estou procurando, não é isso que eu quero, não é essa pessoa. Eu me questionava, por mais que eu ainda ficasse naquele relacionamento, eu sentia que não era aquela pessoa. Isso aconteceu por muito tempo. E eu não entendia, eu achava, porque eu não acreditava em alma gêmea, Chama gêmea piorou, porque é praticamente a mesma coisa. Mas eu nunca tinha ouvido falar nesse nome chama gêmea. E eu não acreditava em alma gêmea, porque eu entendia, Eu vi a minha vida toda relacionamentos conturbados e brigas, E a minha família, no caso a minha mãe e meu pai, assim, se separaram, então eu não acreditava nesse final feliz. Então eu não acreditava em alma gêmea, de modo algum. E, e hoje, eu entendo que esse procurar, que eu tinha, era da minha chama gêmea, eu procurava ele. Esses tempos, eu fui no meu Facebook, eu não sou muito ativa no meu Facebook, e eu estava procurando uma foto, no meu Facebook, e desde quando eu fiz o meu Facebook, eu sempre colocava, todo mês eu colocava uma frase, e essa frase dizia o seguinte: tenho saudades do que ainda não vi. E quando eu vi, várias vezes essa frase, eu sabia de quem que eu estava falando. Hoje, eu entendo que eu tinha saudade de alguma coisa que eu ainda não tinha visto, que era o meu gêmeo. E eu sempre colocava essa frase e eu comecei a lembrar que era uma fase, na minha vida, sempre ali. Às vezes eu tinha uma saudade e eu não sabia, todo mês eu tinha essa saudade. E eu não entendia o motivo dessa saudade, porque eu não sabia do que era. Eu sabia que era de alguém, eu entendia que era como se eu quisesse muito, conhecer alguém especial, mas eu não entendia que especial era. E geralmente o DM ele tem isso, por mais que ele, quando ele está em um relacionamento, ele vai levando a vida, ele é como se ele tivesse programado, para aquela vida, e mesmo que aquela vida não esteja legal, que aquele relacionamento não está legal, ele vai levando, porque ele quer tentar, ele quer fazer parte do mundo, ou fazer parte daquela família, ou daquela família tradicional, porque muitas vezes a gente, o DM principalmente, ele se movimenta, ele faz aquela movimentação do casamento, porque o pai quer que você, o pai ou a mãe quer que você case de qualquer jeito, ou porque a sociedade, ele vai muito com essas normas dos outros, ele quer mostrar para os outros que ele conseguiu, e na verdade às vezes ele não está feliz. E muitas vezes a gente olha para o nosso, pro DM, que está em um relacionamento e acha que ele está feliz, e às vezes não, ele está cumprindo uma norma ali, que ele acha no entender dele, no mental dele, que aquilo lá é a coisa melhor a se fazer. Ele precisa cumprir aquele papel de homem casado. E claro que tem outras coisas envolvidas, mas eu não vou entrar em detalhes agora. Outro aspecto que eu notei, no meu entender, é que
o DM ele sempre vai fazer uma movimentação de encontro, né, com a DF, principalmente ele no despertar. E o DM ele sabe, tá? Quando ele encontra a DF dele, ele não entende que chama gêmeas, né? Alma gêmea, ele não entende, mas ele vai fazer uma movimentação, porque aquela pessoa chamou a atenção dele. Eu vou falar o meu caso, né? Eu estava já há um tempo, né, tentando procurar pessoas, né, para me relacionar e não estava conseguindo. E um dia eu estava no Instagram e eu olhei uma foto do meu gêmeo e aquela foto me chamou a atenção porque ele estava sem camisa. Então, e diferente de alguns relacionamentos de chama gêmeas, o meu gêmeo ele é o estilo visual que eu sempre gostei, né? Ele é o modelo de homem que sempre me atraiu. Talvez por isso que nossa dinâmica é a distância, porque eu já vi algumas pessoas relatando, né, que o gêmeo ele é diferente, né, do seu estilo usual e mesmo assim você se apaixonou. E o meu caso é o contrário, ele é tudo que eu sempre gostei. E quando eu vi aquela foto daquele homem, eu fiquei deslumbrada, né? Eu pensei, meu Deus, onde que esse homem estava? Porque era um homem que eu já seguia há muitos anos, né? E eu sempre olhei como um senhor, né? Ele é mais novo que eu, mas ele tem uma alma velha, então um jeito, né, um peculiar de ser. Então não foi uma pessoa que poderia ter me atraído em algum momento. E quando eu vi aquela foto, eu achei maravilhoso. E eu tive movimento, né? Eu sou ADM, eu tive movimento de ir lá e comentar a foto. E na verdade esse comentário ele não foi um comentário de ai como você é lindo, né, gostoso, esses nomes, não, foi um comentário nada a ver que eu fiz. E depois de uns dias eu fui lá até e apaguei o comentário, porque eu pensei, se ele é casado, né, porque daí eu comecei a procurar, né, coisas da vida dele, ele não postava coisas do íntimo dele, né. Mas eu tive esse impulso de ir atrás, de me conectar energeticamente com ele. Então, depois, né, dessa movimentação minha que eu despertei. Só que como ele é um DF, ele sabia quem eu era. Então, assim, nós dois praticamente nos reconhecemos. E eu entendo que o DM ele sempre vai fazer esse movimento de alguma forma, né, de ir ao encontro do DF. Então sempre vai haver essa movimentação do DM, por mais que ele não entenda, né, que aquela pessoa é o DF, porque o que acontece? Ele faz a movimentação de ir ao encontro, de conversar, de ter ali um vínculo talvez, ou não, ou só uma amizade, ou só uma conversa, e a DF desperta, né? No meu caso, eu vim nessa encarnação para me fazer as curas, então por isso que eu despertei. E como eu já tinha desenvolvido a minha mediunidade, talvez isso melhorou, né? Eu consegui acessar coisas. Eu acho que isso também é um ponto-chave nisso, porque quando a pessoa não desenvolveu a mediunidade, que a mediunidade dela aflora no despertar, às vezes é um pouco confuso, porque a pessoa começa a acessar muitas coisas, né? Então ela fica confusa durante o processo por causa da mediunidade também. Mas no meu caso eu já tinha desenvolvido a mediunidade, então isso ajudou também no meu despertar, né? Como uma DM. Então assim, né? O DM ele sempre esperou pela DF, sempre. Por mais que ele queira, né, dizer que não, o racional dele diz que não, mas no íntimo dele, no coração dele, ele sabe que ele sempre quis aquela pessoa, que aquela pessoa é tudo para ele. É que o DM ele racionaliza muito, né? Ele fica ali remoendo as coisas no mental, até ele expandir o cardíaco dele, até ele sentir com o coração, demora um pouco, é um processo.
E a gente precisa entender, né, que o DM, ele tem um jeito peculiar de ser, né, que é aquele jeito de ficar ruminando, né, de se fechar ali, de ficar ali tentando, né, colocar as coisas racionalizadas, né? Ele quer explicar as coisas com a mente, e quando a gente está em uma dinâmica de chamas gêmeas, a gente precisa desmembrar isso com o coração. Por isso que a DF sofre, né? Porque a DF, ela é o emocional, então ela quer, né, que aquilo fosse da melhor forma, e ela não consegue entender por que ele age como age, né? Fugindo, ignorando, às vezes ele não quer falar, mas aquela intensidade é tão grande. Só para vocês terem uma ideia, que eu não tive um contato físico com o meu gêmeo, mas teve um momento na nossa dinâmica que eu estava tão sobrecarregada que eu pensava, meu Deus, eu não estou aguentando. E não era uma dinâmica da gente conversar, né, da gente ter um vínculo ali, então, mas eu sentia aquela energia muito forte dele, né? É como se ele estivesse só pensando em mim ali, tentando, né, entender o processo também, que é normal. E eu ficava muito sobrecarregada com aquilo, com aquela situação. E eu não entendia, né, o motivo daquela sobrecarga. E eu pensava, meu Deus, eu preciso fugir, porque eu queria entender com o meu racional o que estava acontecendo e eu não entendia. E o DM é muita intensidade, e o DM ele é isso, né? Essa intensidade assusta ele, porque ele está entendendo, né, que é uma coisa diferente de tudo que ele já viveu, mas ele não consegue dar nomes para isso, né? Então, por esse motivo que ele foge, né? E a gente hoje, né? A gente, modo de dizer, né? Porque eu vejo muitas pessoas no comentário falando que eu fugi, né? Eles não falam fugir, mas eles querem dizer que essa dinâmica é uma dinâmica de dor, que esse processo, eu saí do processo de chamas gêmeas, né? Eu saí dessa dinâmica e não tem como sair. Não tem como você fugir de você mesmo. O gêmeo é a sua alma, é a sua alma em outro corpo, né? Vocês dois são um. Então, como que você vai fugir de você mesma? Não existe fugir da gente, não tem como fugir da gente. Uma coisa que eu digo, né, que no processo, quando você está ali nesse processo de chamas gêmeas, você precisa aceitar o outro. Isso é uma das fases da rendição, aceitar esse amor. Você não tem como fugir. Por mais, ele fez isso, fez aquilo. Você precisa, se ele fez coisas ruins, né, que você acha que foi coisas ruins, você precisa perdoar. Porque se você perdoa ele, você também se perdoa pelas coisas que talvez você também tenha feito. Né? E essas coisas, eu não fiz nada de mal para o gêmeo, mas só às vezes pelo fato de você ficar perseguindo, insistindo, e você se acha que, né, chega um momento que você acha que você foi boba, foi uma tola de ter corrido tanto atrás de alguém. Né? Mas você também precisa se perdoar, porque é um processo e é assim, ele vai ocorrer do modo que foi, não tem volta. E quando você reconhece a chama gêmea, né, não tem como você desver a chama gêmea. Não quero mais ver. Não, vou fechar os olhos, não aconteceu esse processo, não existe isso. Você reconheceu e é a vida toda agora. Claro que a gente, né, fala sobre o livre-arbítrio, né? Eu não acredito no livre-arbítrio quando a gente encontra a chama gêmea. Por quê? Porque se existisse livre-arbítrio, eu, no ego, né, quando estava ali brigando ali com o meu gêmeo, quando ele teve que resolver umas coisas kármicas dele, teve um momento na minha dinâmica que aconteceu isso, que foi muito rápido, mas
nessa época eu achava, né? Ah, ele está bem, né? Ele está lá com outra, ele está lá, né? Vivendo a vida dele e eu não posso ficar com ninguém. Eu, nessa época, eu queria muito encontrar alguém, mas eu não conseguia, porque eu estava no celibato. O celibato é uma, né, uma das fases dessa dinâmica. Eu estava no celibato, então, se existisse mesmo livre-arbítrio, então eu conseguiria ter ficado com alguém. E eu acredito que quando a gente está nessa dinâmica, algumas pessoas, né, depois do processo todo ali, algumas pessoas podem ter uma chance sim de conhecer uma alma gêmea. Mas isso hoje, né, no estágio que eu estou da minha dinâmica, eu não quero uma alma gêmea. Eu não quero ninguém que não seja meu gêmeo. Caso, talvez não há reunião, né? Tipo, um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Eu acredito sim na reunião, mas se a espiritualidade falasse para mim, ó, Fabiana, não vai ter união esse ano, não vai ter união para você. Eu ia lamentar, talvez eu até chorasse, mas eu ia viver minha vida e como hoje, né, eu já sinto o meu gêmeo comigo, né, não seria para mim não seria um fardo. Se eles falassem para mim hoje, Fabiana, não vai haver reunião, não seria um fardo para mim, porque eu sinto ele dentro de mim. E é como se eu tivesse ele sempre aqui. É uma sensação de como se eu estivesse andando na rua e ele está junto. É uma sensação bem estranha, né? Alguns chamam isso de casamento alquímico. E eu entendo, né? Eu sinto ele junto comigo, né? Então, assim, quando a gente entra na rendição, a gente coloca, né, essa relação nas mãos da espiritualidade. Isso não é uma coisa que fica na sua cabeça de eu quero a união, eu exijo a união, né? Que nem eu já pensava, não, eu preciso, eu quero agora. Eu falava, pensava, né? O meu ego pensava assim, né? Que eu queria agora a reunião, a união ali, encontrar ele pessoalmente. E quando você chega ali na rendição, que a rendição também é todo um processo muito delicado, e quando você consegue, né, estar ali terminando suas curas ou terminando suas curas e você integra isso, você sente ele, você aceita ele como ele é, né, com seus processos, se ele fez alguma coisa, né, com você, você aceita, você perdoa. Então, a gente precisa colocar na nossa cabeça que o outro é a gente em outro corpo. E como você vai negar a si mesmo, né? Como você vai fugir de você mesma? Não existe. Daí as pessoas dizem, eu estou plena, larguei o outro, saí dessa dinâmica de dor. Eu não entendo. Porque a gente, por que dói? Porque estamos fazendo as curas. E o despertar espiritual, ele é dolorido, porque você precisa olhar todas as suas questões, as suas dores, as coisas que você nunca viu, né? Que você nunca tratou, que lá na nossa infância, nossos pais não olharam pra gente e falaram, você precisa de um psicólogo, essa criança precisa de um psicólogo, como hoje, né? Os pais hoje conseguem fazer isso. Na nossa época, eles não olhavam, né? Essa criança precisa de um psicólogo. Eu, né, fui diagnosticada com autismo. Fui diagnosticada depois dos 40 e poucos, né? Quando já tinha passado por todo o processo dolorido, né? Porque a minha mãe, quando eu era criança, né, eu tinha seletividade alimentar, eu tinha algumas questões de autismo. Hoje eu sei que o autista ele é uma semente estelar, mas na época não se falava dessas coisas, nem de autismo. E eu lembro que na escola uma professora chamou minha mãe e falou, essa criança ela é estranha, ela é esquisita, ela é cheia de coisa, tem alguma coisa errada, mas ela me tratou como uma coisa excluída, diferente. E a minha mãe, depois disso, começou a me chamar de esquisita e começou a dizer que eu era uma criança enjoada, porque eu tinha alguns toques, né? Até hoje
A tóxica, eu digo assim, de lavar. Se eu estou comendo e sujar a minha mão, eu tenho que levantar e lavar. Ou limpar. Eu tenho umas coisinhas minuciosas assim no meu dia a dia. E essas coisas, a seletividade alimentar que eu tenho. Então a minha mãe dizia que eu era enjoada. Não, ela não dizia que eu era autista, porque na época não existia esse nome, né? Não, existia muitos autistas, mas não tanto como hoje, né? Que hoje, com essa transição planetária, né? Esses seres, eles querem vir participar, né? Dessa Terra para ajudar na frequência, né? Nessa frequência que está aumentando do planeta. Então eles estão vindo para ajudar nessa frequência. Então eles estão encarnando sabendo que às vezes não vão ser aceitos, porque hoje existe muita gente, né, tratando com remédios essas crianças em vez de dar amor e compreensão, né? Porque eles querem que a gente se coloque numa caixinha para viver a Matrix, né? Tem que ser como a Matrix quer, né? O DM, né, ele sempre buscou pela DF dele. Ele sempre quis alguém, né? Ele sempre procurou por essa pessoa, por mais que ele não entenda do processo de chama gêmeas, ele sempre procurou e ele entende, por mais que hoje, né, ele esteja sozinho ou no relacionamento, né, cada um vai ser diferente, ele entende que aquele relacionamento é o que ele sempre quis, né? Aquela pessoa é que ele sempre quis, por mais que ele não saiba dar nomes ainda. E quando ele começa a despertar, né, o DM, ele entende, né, e ele sofre também com o despertar, né? Ele começa a acessar algumas coisas e ele entende que aquela pessoa, que aquele relacionamento, um relacionamento espiritual, ele vai entendendo. E o DM é engraçado porque quando acontece, né, esse despertar dele, ele é um processo e ele começa, né, é como se fosse um quebra-cabeça, ele consegue colocar aquele quebra-cabeça, né, consegue montar aquele quebra-cabeça, porque para o DM vem muitas coisas picadas, né? Ele entende, mas ele não compreende. Conforme o cardíaco dele expande, que ele consegue sentir com o coração, então ele consegue arrumar aquele quebra-cabeça, né? Então é todo um processo e é assim mesmo. Mas a gente precisa entender que a DF, né? Ou aquela pessoa que despertou, ela precisa ancorar esse amor. Olhar o DM com outros olhos, como você, né? Eu me amo, mas eu entendo que o outro também faz parte de mim, né? Não que você deva fazer tudo o que ele quer, mas colocar limites, claro, você precisa colocar limites, né, no outro, porque o outro não pode vir a hora que ele quer, mas você precisa aceitar esse amor, né? Não, eu aceito assim como é, porque muita gente agora, né, no processo de entrar em rendição, coloca um outro como vilão, né? Eu quero sair disso. Tem algumas pessoas, né, falando sobre isso e tratando a dinâmica de chama gêmeas como algo ruim, como algo horrível. Lembrando que viemos aqui para um propósito maior, não para brincar de casinha, brincar de gato e rato, ficar um correndo do outro. Não é isso. A gente precisa sempre lembrar que esse amor, ele veio, né? A gente encontrou essa pessoa aqui agora, sabendo que estamos em uma dinâmica, né? Porque muitos por aí estão em uma dinâmica e não sabem, sabendo que estamos em uma dinâmica para algo maior, para ajudar na transição planetária, ajudar outras pessoas a despertarem. Então, sempre lembrando disso, que não é só sobre eu e o outro, é sobre nós e o todo. Bom, hoje era isso. E eu queria agradecer, né, quem se inscreve no canal, e vocês podem mandar mensagens, né, perguntas nos comentários que eu respondo. Gratidão.